Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Voltando aqui depois de um tempo, né? Tô resolvendo aqui umas coisas e tô com um assunto desde cedo na minha mente e eu queria falar só um pouquinho aqui com os irmãos a respeito disso, porque eu acho bem interessante. É uma visão assim particular, mas eu acredito que isso aí provavelmente já outras pessoas pensam também, o que eu vou expor aqui. Só que a gente às vezes não tem acesso, né? Não sabe que outras pessoas pensam do mesmo jeito que nós. Só depois que a gente escuta alguém pregando ou a gente lê algo que vê essa semelhança no pensamento. E aí eu sempre fiquei me questionando sobre um assunto que era relacionado à questão da morte, né? Do pós-morte. E como estariam ou como estão as almas após a morte. E a gente tem muito texto bíblico que nos dá a condição de entendermos assim como nós estaremos após morrermos em Cristo, né? E aqueles que também morrem sem Cristo. Só que o que eu ficava me perguntando era sobre a questão de uma criança, de um bebê, por exemplo, né? Porque na compreensão que eu particularmente tenho sobre a questão da salvação, eu entendo que crianças que não desenvolveram ainda a capacidade de pecar voluntariamente, elas serão salvas se morrerem nesse estado de criança, né? Elas serão salvas automaticamente, porque o sacrifício de Cristo já alcança, né, essas crianças. Porque mesmo que eu saiba que as crianças nascem pecadoras, eu não posso dizer que elas são culpadas, a não ser que quando elas cheguem à maturidade intelectual, espiritual, elas pequem deliberadamente. E aí por causa disso elas passarão, né, a um outro estágio, que aí sim condenarão ou não, se elas não se arrependerem de seus pecados e se converterem. Mas até chegar esse dia, uma criança que ela morre, eu entendo que o sacrifício de Cristo já é suficiente para salvá-la, independente de qualquer coisa, certo? E aí eu ficava me perguntando, né? Como é que vai ser no céu? Como é que serão essas crianças no céu? Bebês principalmente. E aí o que é que eu tive como entendimento? Na verdade veio uma palavra, né? Uma palavra específica na minha mente que eu acho que se encaixa bem para essa questão. Estado perfeito. Esse foi o nome que me veio à mente, né? E para ser muito honesto, eu não tinha ouvido ninguém falando, né? Ninguém pregando sobre isso. Veio na minha cabeça, né? Não vou dizer que foi Deus, não vou dizer que foi o Espírito Santo, mas a gente procura entender certas coisas e muitas vezes Deus nos dá essa capacidade intelectual também de entender, né? Alguns assuntos que são um pouco complexos. E aí, o que é que eu entendo como estado perfeito, certo? Uma criança quando morre, digamos que seja até um prematuro, né? Nasce e assim que nasce já morre, ou morre na própria barriga da mãe, né? A gente não tem como dizer o que acontecerá, né, com essa alma. A gente não tem como especificar. Mas, de acordo com o ponto de vista que eu mencionei anteriormente, a gente pode entender que ela é salva. E aí, essa criança vai chegar no céu com que corpo? Como é que será? Porque a Bíblia diz que a gente, né, vai ser transformado, os mortos em Cristo serão transformados também, certo? Eles ressuscitarão primeiro, serão transformados, e aqueles que estiverem vivos, né, no caso, mencionando aqui, por exemplo, o arrebatamento, nós que cremos, então nós teremos um corpo glorificado. Os nossos corpos glorificados, eles terão um estado perfeito que o próprio Deus idealizou, que já tem na mente de Deus como será isso. Então a gente vai ter um corpo realmente, não vou dizer diferente totalmente do que nós temos, porque nós com certeza teremos algumas características que temos hoje, mas os nossos corpos, eles terão um estado perfeito. Por exemplo, eu entendo que um idoso de 90 anos que morre em Cristo, ele não vai chegar no céu com o corpo glorificado, com a aparência e o aspecto de 90 anos, certo? O próprio Deus já tem estabelecido um estado perfeito, que ele vai ter uma aparência que vai
passar aquela impressão de jovialidade, né? Que vai passar uma impressão diferenciada em todos os aspectos. Então, só uma suposição: se nós pegarmos a melhor fase da nossa vida, do nosso corpo, né? Do nosso corpo físico, eu entendo que o céu poderá ser assim, nos tornar, transformar o nosso corpo, né? Glorificado, e fazer com que nós tenhamos essa característica digamos que de uma melhor fase que nós tivemos aqui na Terra. Logicamente que isso aqui é uma suposição e só uma comparação para a gente entender mais ou menos o raciocínio que eu estou tentando passar. Então, o que é que eu posso entender? Que as crianças, mesmo aquelas que nem chegaram a sair da barriga de suas mães, morreram dentro do ventre de suas mães, elas terão o estado perfeito igual àqueles que ressuscitarão e àqueles que serão transformados. Então, se uma pessoa acha que vai chegar no céu e vai ter um recém-nascido lá, né, ou uma criança com aparência e tamanho de 5 anos, não será assim, né? Eu creio que todos teremos esse estado perfeito, porque o próprio Deus já tem idealizado isso. A gente vai ser transformado, e quando chegar no céu, né, por exemplo, uma pessoa que perdeu um filho chegará no céu, encontrará esse filho nesse estado perfeito e ambos se reconhecerão. Eles saberão quem são, né? Então, logicamente que a gente não sabe o que vai ter na mente dessas pessoas, mas a gente está falando de um outro plano, né? A gente está falando de um plano espiritual, transcendente, uma coisa diferenciada. Porém, eu compreendo, né, que a gente vai ter esse estado perfeito e que não haverá nem velhos, nem crianças, mas haverá um modelo específico pensado por Deus, em que todos terão características semelhantes, com o corpo glorificado, né? E se a gente fosse até olhar de forma natural, a gente poderia dizer como se fosse na mesma idade, onde não vai ter idade, porque o tempo vai ser extinguido, né? Na eternidade não há tempo, como a gente sabe. Mas eu sempre ficava me questionando sobre isso, e eu achei assim interessante passar aqui para os irmãos, porque eu achei muito válido mencionar, né, esse pensamento, porque eu acho que algumas pessoas quebram a cabeça com isso, e por mais que seja um assunto simples, eu acho que tem pessoas que quebram tanto a cabeça com essas coisas, né, esse assunto e outros, que acabam desviando da fé, às vezes, porque não tem respostas, elas não conseguem entender tão claramente essas coisas, né, e mesmo elas sabendo que coisas de Deus nós nunca entenderemos de forma completa aqui nessa terra, só lá quando a gente chegar, então, mas mesmo assim pessoas questionam, e quando não obtêm as respostas, algumas delas se desviam da fé. E eu estou aqui, né, procurando ajudar de certa forma outras pessoas que têm questionamentos assim como eu tenho, né? Eu sou uma pessoa que gosta de pensar muito, e quando assim eu entendo uma coisa que no fundo do meu coração eu também compreendo que o próprio Deus me comunicou, eu gosto de passar para as pessoas. Então, que a gente possa meditar nisso, né? Entendendo que esse estado perfeito é algo idealizado, pensado por Deus, e que o Senhor, ele já tem tudo preparado, né? E que aquelas pessoas que passam por dificuldades aqui na Terra porque perderam filhos, né? Crianças pequenas, crianças que você tinha um imenso amor, né? Por ser seu filho ou filha, essas crianças, elas estarão lá na glória, com o corpo glorificado, num estado perfeito, e lá a gente vai estar junto glorificando ao Senhor e bendizendo ao Senhor, porque os planos, os propósitos, os intentos, os projetos, tudo que Deus tem é perfeito, e a gente aqui só pode imaginar e ficar imaginando como será. Amém? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Bom dia.